O livro de Atos, no capítulo 17, o verso 24, é um verso que mostra o discurso de Paulo em Atenas. E ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Aqui nós vemos uma descrição de Lucas sobre o discurso de Paulo lá em Atenas. E Paulo estava falando ali na sinagoga com os judeus, falando com gentios piedosos, vamos assim dizer. Ele também ia nas praças e falava com os que se encontravam ali nas praças. Era costume, cultura do povo, principalmente em Atenas, a praça chamada de Areópago. E ali eles discutiam e discursavam, e Paulo ele falava com todas as pessoas, judeus, gentios, e de gentios considerados aqueles que não fossem judeus, não é? E Paulo, talvez ao trabalhar com a sua missão, seria bem mais confortável trabalhar com os judeus, com os gentios cristãos. Isso era muito melhor. Mas Paulo, ele foi para Atenas. Paulo também almejava que os atenienses também ouvissem do evangelho da salvação. A visão dos judeus piedosos, dos judeus cristãos, dos gentios cristãos, era uma visão. Eles tinham uma visão. Eles tinham uma visão de Deus, uma visão teológica, uma visão de um Cristo. Mas quando se falava nos atenienses, em sua grande maioria, quem é esse Jesus? Quem é esse Deus? Como evangelizar? Como falar? Porque Atenas, meus queridos, eles tinham ali um centro de grandes pensadores, de grandes filósofos, uma visão de mundo totalmente, radicalmente diferente dos hebreus. Como se você, sendo um brasileiro cristão, fosse, por exemplo, para a Índia, num lugar onde ali há uma gama de adoração a ídolos, de deuses. Como é a sua visão aqui e a visão desse povo lá, na China, em outros países do mundo, nas tribos indígenas da Ásia, da Amazônia, eles têm uma cosmovisão totalmente diferente de deuses. Não seria fácil, não é? Conversar com este povo. Agora, uma coisa que impressiona, é o livro de Atos 17, verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eu tenho uma outra versão aqui que diz que enquanto Paulo estava ali em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Que é isso? Quanta idolatria! Paulo olhou a cidade, passeou dentro da cidade, buscou conhecer a história daquele povo, buscou entender a propensão à idolatria daquele povo. Já imaginou? Paulo se revoltava com a quantidade de ídolos, a quantidade de crença. Só que o apóstolo Paulo, além dele se revoltar e ver tamanha idolatria, o espírito dele também se comovia de compaixão pelos atenienses. Aqueles atenienses que morriam no pecado, aqueles atenienses que não aprenderam sobre o verdadeiro Deus, não tinham aprendido ainda sobre o verdadeiro Deus.
Paulo, ao mesmo tempo que se revoltava em ver tanta idolatria, ele se comovia de compaixão por aquele povo, né? As nossas cidades hoje também, meus queridos, estão também cheias de ídolos, embora não seja ídolos como dos dias de Paulo. Talvez não seja daquela forma. As pessoas, na verdade, naqueles dias, adoravam ali aquelas estátuas, aquelas imagens, aqueles deuses que eram tantos deuses. Se você vê hoje reportagens sobre a China, sobre a Índia e outros países da Ásia, quantos deuses aquele povo adoram. O Deus Shiva, o Deus isto, o Deus aquilo outro. São centenas de deuses. Veja, eles cultuam até o rato, vamos assim dizer. Às vezes as nossas cidades, né, das Américas, né, não sejam uma idolatria semelhante àquela. Sejam idolatrias diferenciadas. Mas o ser humano está apegado às suas idolatrias, aos seus ídolos. Quem sabe os seus ídolos sejam o dinheiro, seja a moda, seja o carro, seja as suas mansões, seja os meios de comunicação, seja o próprio ser humano. Mas o nosso mundo está cheio de ídolos. Isso é muito óbvio. Até muitos crentes têm seus ídolos em suas vidas. Isso é muito perigoso. Os mesmos professos cristãos, professos fiéis, filhos de Deus, por vezes estão acariciando ídolos nas suas vidas. Você imagine então Paulo caminhando pela cidade de Atenas, olhando detalhes de cada ídolo daquele. Só que como Paulo reagiria àquela situação? Como Paulo reagiria àquilo tudo? Paulo sabia que o evangelho, ele era para todos. Era para judeus, era para gentios, para pessoas que já criam no Deus verdadeiro, mas para pessoas que também não criam. Paulo tinha que ter uma inteligência diferenciada para apresentar o Deus verdadeiro a aquele povo. Paulo entendia que o conceito de Jesus, de Deus, da salvação, era muito diferente do conceito daqueles pagãos adoradores de ídolos. Ele sabia que as ruas de Atenas eram ávidos a filosofias. Eles eram homens prontos a filosofar. Ali em Atenas já tinham surgido grandes pensadores. E Paulo estava no meio daquele povo e ele queria evangelizá-los, falar do Cristo verdadeiro. E Paulo então frequentava a praça onde essas pessoas costumavam se encontrar. Podemos dizer que Paulo ele formou um centro de estudo ali na praça. E ali ele começou a apresentar a sua concepção de mundo, a sua concepção de adoração, a sua concepção de Deus ou de deuses. Mas a mente daqueles pagãos era outra. Paulo não tinha como aproximar-se daqueles atenienses como ele se aproximava de um judeu, de um gentil temente a Deus. O ponto de partida que Paulo precisava apresentar aos atenienses era muito, vamos dizer assim, melindroso. Como apresentar? Ele tinha que ter muito jeito de como apresentar. Paulo precisava de apresentar conceitos que não revoltassem aquele povo, mas que levassem eles a entender o ponto de vista de Paulo. Sabe, meus queridos, nós estamos neste mundo e as pessoas
tem seus pontos de vista, tem as suas abordagens. As pessoas têm as suas crenças, as pessoas têm as suas fundamentações teóricas, filosóficas e teológicas. Sabe o que nós adoramos aqui nesse mundo? O que nós estamos adorando? Como nós podemos abrir os nossos olhos e ajudar outros a abrir os olhos também? O livro de Atos, no capítulo 17, 18 a 21, diz que alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Olha como apelidaram Paulo, esse tagarela. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de um Jesus, a respeito de ressurreição. Então, o levaram a uma reunião lá no Areópago, onde lhe perguntaram: Paulo, nós podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Isso eu estou lendo o livro de Atos. Você está nos apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que significa isto. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar, ouvir as últimas novidades. Como era um povo que gostava de filosofia, ali era um centro de ciências filosóficas, de cultura filosófica. Que nova notícia vai aparecer? Que novo pensamento vai surgir? Que nova ideia? Então, parece que aquele povo estava todos os dias, se tivesse as redes sociais, né? Procurando nas redes sociais qual é a novidade de hoje. Qual é a novidade desta semana? Qual foi a ideia que surgiu aqui em Atenas essa semana? E agora, então, Paulo aparece com uma nova ideia. Que ideia estranha é essa, Paulo? O que você está falando? Quem é esse Jesus? Que negócio é esse de ressurreição? Você já imaginou falar de Jesus para aquele povo? Quem é esse? Quem é esse tal de Jesus? O que ele fez? Quem é? E diz a Bíblia que essa foi a novidade daqueles dias ali em Atenas. Foi a novidade. Paulo agora, ele tinha que ter uma capacidade do Espírito Santo para dizer para aquele povo quem era esse Jesus. O que era essa tal de ressurreição? Você imaginou como falar para um filósofo de ressurreição? Como falar de um Jesus que fazia milagres para um filósofo ou um povo que gostava de filosofia? Você sabe que a maioria dos filósofos, eles não se apegam a essa questão de Cristo, de Jesus, de ressurreição, de Espírito Santo, de salvação, de pecado, de uma eternidade. A maioria deles não crê nisso. Sabe, então, Paulo estava com uma novidade. E é provável que agora aquele povo que sempre estava pronto a captar uma novidade, queriam saber agora qual é a novidade. Os gregos, eles tinham as filosofias já de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que aquelas filosofias destes homens chegam até nós, em nossos dias. E então, Atenas era um centro intelectual e filosófico. Muitos desses pensadores, eles não eram ateus no sentido que consideramos hoje. Não eram ateus no sentido de ateísmo, como entendemos agora, hoje, nos nossos dias. Mas muitas de suas ideias filosóficas eram radicalmente diferentes
das ideias ou dos ensinamentos do cristianismo. Imagine uma filosofia dos epicuristas, dos estoicos, sobre um Messias ressuscitado, um judeu que fez muitos milagres e ressuscitou. Você já imaginou isso? E agora o Espírito Santo usa Paulo. Usa Paulo. As habilidades do Espírito Santo. A habilidade de Paulo de oratória. Porque Paulo ele tinha sido instruído junto a um dos maiores professores de sua época, nas suas escolas judaicas, o Gamaliel, o grande mestre judeu, Gamaliel. E agora Paulo ele tinha uma habilidade de retórica, uma habilidade de persuasão muito grande, e o Espírito Santo usou as percepções de Paulo. E mais o que ele já tinha captado nas ruas de Atenas. E ele agora começa a mostrar o que ele tinha para mostrar por aquele povo. E uma coisa que Paulo queria mostrar para aquele povo é: nada preciso saber, nada de decidir saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Jesus estava no centro da mensagem de Paulo. E agora? Então, Paulo, ele não menosprezou a crença daquele povo. Ele não menosprezou a religião daquele povo. Ele não menosprezou os pensamentos daqueles filósofos, daqueles teóricos. Paulo não menosprezou os deuses daquele povo. Ele reuniu pontos positivos encontrados ali. E ele pôde explorar ao máximo. Então levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Paulo faz um grande elogio a eles. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é isto que eu vos anuncio. Paulo ele não chegou quebrando as estátuas, os deuses. Não. Paulo ele não chegou fazendo crítica. Veja que ele diz: olha, eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Observei cuidadosamente. Então ele passou a ter conhecimento do que eram aqueles objetos de culto. E ele viu um altar. E naquele altar que ele viu estava descrito ao Deus desconhecido. Imagina, os atenienses ali adoravam até um Deus desconhecido. E Paulo diz: olha, é esse Deus que eu prego para vocês. Tá? Vocês são muito religiosos. Aquilo encheu o âmago dos atenienses. Aquilo foi um elogio para eles. Então eles puderam parar para captar a mensagem de Paulo. Se nós não conhecemos, nós somos estudiosos, nós somos filósofos, cada instante nós temos aqui grandes pensadores, eles ainda não falaram, então vamos ouvir você. E Paulo, então, ele fez o elogio e não fez uma crítica dura. Elogiou a devoção sincera daquelas pessoas. Caso eles fossem humildes, eles então poderiam ser alcançados. E Paulo continuou: andando pelas ruas, eu observei os vossos objetos de culto. Paulo não estava se autoproclamando um especialista com todas as respostas prontas, não. Paulo, se ele tivesse feito isso, ele tinha sido rejeitado, claro. Então ele disse: olha, eu vi ali um altar ao Deus desconhecido. Olha que impressionante. Paulo não zombou da ideia deles, não zombou da crença deles. Paulo não fez uma contraofensiva rude contra a crença deles,
mas esse Deus desconhecido eu vos anuncio. Eles estavam equivocados? Sim, claro que estavam. Mas Paulo pôde partir da crença deles para anunciar. E Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E esse Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homem como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez de todos os povos, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Olha que interessante. Paulo, ele partiu do ponto de vista daquele Deus desconhecido. O Deus desconhecido, ele é o Criador. Ele é o Criador que não vive em templo. Ele é um Criador que não precisa de nada dos seres humanos. Mas esse Deus Criador, ele não precisa, mas ele supre. É um Deus que supre. Ele não precisa de nada. Ele dá aquilo que você tem necessidade. Ele supre todas as coisas. Imagine, agora um Deus diferente, que não precisa, porque na mitologia grega, a maioria dos deuses eram deuses imprevisíveis, deuses egocêntricos, deuses cruéis, deuses raivosos que matavam uns aos outros, buscavam tomar o poder. Na crença deles, na mitologia deles, deuses que tinham relações com outros deuses, relações sexuais com deusas e tinham filhos. E agora Paulo diz: não, o Deus desconhecido que vocês dizem é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que não precisa de mim e de você. Ele me supre, ele nos supre em todos os aspectos. E agora então, a visão daquelas pessoas ali, daquele Areópago, mudou. Peraí, que Deus é esse? Não é um Deus egocêntrico, não é um Deus cruel? É um Deus que ama? É um Deus diferente? É um Deus que quer ser conhecido? Sabe, Paulo agora fala do Deus Criador dos céus e da terra. Paulo fala do nosso Deus. Ele apresenta o nosso Deus. Paulo até chega a citar algum dos escritores deles, dos teólogos, teóricos, filósofos de seus dias. Ele usou a familiaridade da crença, da filosofia deles e apresentou o Deus Criador dos céus e da terra. Sabe, queridos, esse Deus que muitos não conhecem no mundo atual é o Deus Criador dos céus e da terra. Muitas pessoas falam em Deus ou em deuses. Muitas pessoas creem em deuses. Deuses que não existem. Não há outro Deus além do Deus Criador dos céus e da terra. Existem deuses na imaginação, na mitologia, nas diversas crenças. Mas o próprio Deus diz, eles não são deuses. Há um único Deus. Meu querido, Deus que tem poder, Deus que faz, Deus que cria, Deus que age, Deus que cuida desse universo, Deus que ama, é um só. Não existem outros deuses. Os outros, o próprio Deus diz, são tudo coisas vãs. São coisas da mente humana. Sim, há deuses criados pela mente humana, pela arte humana. Mas um Deus verdadeiro, criador, mantenedor e redentor, há apenas um. Paulo diz, esse é o Deus que vocês dizem, o Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu lhes apresento.
Pergunto a você, meu querido ouvinte, nesta manhã, você já conhece esse Deus que não precisa de coisa alguma humana, mas ele supre todas as necessidades humanas? Você conhece esse Deus de fato que criou os céus, terra, mar e os mantém? Você criou esse Deus que, através do seu Filho Jesus Cristo, desceu até esse mundo, morreu de tanto amor, se entregou por amor a esta humanidade? Sim, esse foi o Deus que Paulo apresentou aos atenienses. Esse é o Deus que a Bíblia Sagrada apresenta a mim e a você. Esse é o Deus que eu também apresento a você aqui nesta manhã de sábado. Eu não sei qual é o Deus que você crê. Eu não sei aonde a sua mente busca filosofar, busca ideias de deuses, não sei. Mas eu quero dizer para você que estes deuses não são deuses, são apenas imaginação da mente humana, crenças, ideias, teorias, filosofias, teologias da mente humana. O Deus é um só, que criou todos nós. De um só fez toda a raça humana, que desceu aqui, morreu e ressuscitou. Ele veio se fazer um conosco. Ele se faz um conosco. Ele veio chamar toda a raça humana, mesmo que vivem lá no mundo do paganismo, que não vive esta crença. Ele veio chamar, ele veio aqui para dizer: eu amo você, apesar de Deus nos ama. Ele é o nosso Criador. Paulo apresentou esse Deus àquelas pessoas. Alguns creram. Pessoas piedosas, pessoas de alta posição creram na mensagem de Paulo. Outros não creram. Outros fizeram motins. Quiseram até matar Paulo. Outros ficaram um pé lá e um pé cá, ficaram em cima do muro. Será se Paulo está certo? Será se as nossas filosofias, as nossas crenças, os nossos deuses estão certos? Jesus é apresentado a mim e a você. Ninguém é obrigado a crer neste Jesus. Mas eu digo para você que ele nos ama. Esse é o Cristo Criador, Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos ama, que morreu para nos dar a ressurreição e a vida eterna. Aquele Jesus que ama a cada um de nós. Você tem conhecido esse Deus? Você tem se aproximado desse Deus? Aquele Deus que vai trazer juízo sobre toda a humanidade. Sim, ele trará justiça a toda a humanidade. O Deus que Paulo apresentou aos atenienses é o Deus que a Bíblia apresenta a mim e a você. É o Deus que a natureza apresenta. Não sendo Deus a natureza, mas ela revela um Criador, um Deus todo-poderoso. O Deus que Paulo apresentou é o Deus que me ama. É o Deus que eu também lhe apresento nesta manhã. Um Deus que é apaixonado por mim e por você. Um Deus que busca a mim e a você, apesar das nossas crenças, talvez distorcidas, não reais. Ele nos apresenta como o Salvador. Ele nos apresenta como eu sou, o grande eu sou. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Vamos crer nesse Deus, vamos viver a vontade desse Deus e ele nos dará a vida eterna. Amém? Vamos orar, Pai querido. Obrigado. Nos dias de Paulo, ele apresentou esse Deus aos atenienses. Muitos creram. E a mensagem de Paulo chega até nós, mostrando que o Senhor é o Criador. O Senhor nos mantém, é o Salvador, aquele que ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Deixou o teu Santo Espírito para dirigir as nossas vidas.
Abençoe nossos queridos ouvintes desta manhã, que nos apeguemos a Ti, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. A nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, ó bondoso Pai. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido ouvinte, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.